A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes é o escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus de Tirirical, São Luís do Maranhão, e é o comentarista desse trimestre. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando estamos iniciando um novo trimestre, uma nova revista, é falar da capa. A capa já é uma apresentação do conteúdo que encontraremos dentro dela. Você está vendo o compartilhar o pão, certo? Fala da comunhão que devemos ter uns com os outros, um padrão de conduta muito mais elevado, um padrão de amor e altruísmo, ok? A lição de hoje é a lição 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Nesse trimestre, para você que me acompanha já há algum tempo, vou retornar a apenas fazer os comentários de cada tópico e subtópico. Eu havia optado por estar lendo a revista há algum tempo, pois muitos estavam sem, em suas cidades. Mas creio que tudo já tem voltado à sua normalidade, ok? Então vamos lá. O Sermão do Monte é o ensinamento mais longo e detalhado de Jesus registrado nos evangelhos. É encontrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Contém alguns dos princípios mais essenciais para viver uma vida cristã e genuína. São frequentemente chamadas de Sermão na Montanha. A razão para essa designação é que Jesus subiu em uma montanha ou um monte para entregar essa mensagem. Aparentemente, ele fez isso para tornar mais fácil para o seu público ouvir o que ele ia dizer enquanto seus ouvintes estavam mais abaixo na encosta. O Sermão do Monte que Jesus deu na montanha é único na medida em que, pela primeira vez na história, começou a definir totalmente os termos da nova aliança, em que finalmente Deus oferecerá a toda a humanidade. Ao contrário da antiga aliança que prometia apenas bênçãos físicas, a nova aliança torna possível bênçãos espirituais eternas. O Sermão do Monte é, portanto, uma coleção de princípios espirituais e morais que Jesus espera que aqueles que o seguem se esforcem a fazê-los. Eles são inerentemente contraculturais, impossível de fazer sem sua presença em nossas vidas, mas rendem a vida mais feliz que um ser humano pode experimentar. O texto A diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 1. Sobre esse versículo nós iremos falar no tópico 2. A verdade prática, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão dando um voto de confiança ao nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E não esqueça, se você quiser o slide dessa lição aqui, dessa videoaula, você deixa aí embaixo no comentário o seu e-mail que eu enviarei a você, ok? Então vamos lá. O tópico primeiro, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Se você visitar o Monte das Beatitudes em Israel, hoje você ficará surpreso ao descobrir que é mais uma colina suave com vista para o mar da Galileia do que uma montanha. Quando Mateus escreveu seu evangelho, ele não colocou nenhum título. Lembre-se, já estudamos sobre isso no trimestre passado, sobre os títulos colocados acima da sua Bíblia em negrito. Não são inspirados, servem apenas para você ter uma localização do texto em questão. Algumas Bíblias vai estar o título Sermão da Montanha,
outras as bem-aventuranças. Na verdade, esse título Sermão no Monte foi empregado pela primeira vez nos escritos do grande teólogo norte-africano Agostinho de Hipona. O local exato onde Jesus pregou o Sermão na Montanha é desconhecido. Os evangelhos não deixam claro. A tradição nomeia a localização como uma grande colina conhecida como Kurum Hatim, localizada perto de Cafarnaum, ao longo do Mar da Galileia, em Genezaré. Há uma igreja moderna nas proximidades chamada Igreja das Beatitudes. O subtópico 2, a estrutura do Sermão do Monte. Uma característica a notar sobre o Sermão do Monte, irmãos, são as semelhanças entre os acontecimentos de Jesus aqui e a experiência de Moisés quando entregou a lei no Monte Sinai ao povo de Israel. Alguns estudantes experientes da Bíblia notarão que essas semelhanças, e o público judeu de Mateus certamente teria notado a semelhança. No Sermão da Montanha, principalmente, o propósito de Mateus é convencer o povo judeu de que Jesus é de fato o Rei Messias e que foi prometido ao longo dos escritos do Antigo Testamento. Ele se esforça muito para apontar a genealogia de Jesus, qualificando assim sua reivindicação ao título de Messias, o Salvador. Subtópico 3, a quem se destina o Sermão do Monte? Todas as vezes que vamos estudar a Bíblia Sagrada, temos que voltar algumas páginas para entendermos o texto, o contexto, em questão. O ministério de Jesus começou pouco depois que ele ser batizado por João Batista. Ele então entrou na solidão do deserto e jejuou 40 dias para se preparar para o que seu pai o chamou a fazer. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, indicam que Jesus está focado em 3 coisas: ensinar em suas sinagogas, proclamar o evangelho do reino e curar todas as doenças e todas as aflições entre as pessoas. A chave está no versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. Então, um dia, enquanto ele viajava perto do Mar da Galileia, Jesus decidiu falar com seus discípulos sobre o que significa segui-lo. Jesus subiu em uma montanha, monte ou então colina, e reuniu discípulos centrais ao seu redor. O resto da multidão encontrou lugares ao longo da encosta, perto do fundo, a fim de ouvir o que Jesus ensinou aos seus seguidores mais próximos. Ali se tornou o anfiteatro de Jesus. Então Jesus estava falando com os discípulos ou com as multidões? Ele começou a falar com seus discípulos e as multidões estavam se formando enquanto ele ensinava. Mais e mais pessoas vieram ouvi-lo. O foco está nos discípulos, mas outros também podiam ouvir. O Sermão da Montanha é para todas as nações, não apenas para Israel. Na igreja, quando você, professor, fala e ensina, o seu foco está nos discípulos, seus alunos, mas outros também são bem-vindos para ouvir. Talvez eles ainda não estejam prontos, mas estarão. O sermão, a mensagem de Jesus, não é apenas para uma classe especial de discípulos. Em vez disso, as instruções de Jesus são para todos os discípulos a serem levados adiante em todas as áreas da vida. O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todos os crentes que nasceu de novo. Subtópico 2, as bem-aventuranças, o caráter dos filhos de Deus. O subtópico 1, o que são as bem-aventuranças? Muitas vezes pensamos na palavra abençoado como feliz, que é o poder criativo sobrenatural de Deus, barak. A palavra grega para abençoado é makarios, um estado de felicidade experimentado pelos deuses gregos ou sobre os mortais, que recebem seu favor especial, tornando-se um semidivino, e é usada para descrever uma pessoa que é especialmente favorecida por Deus e que, portanto, é de alguma forma feliz ou afortunado por causa disso. Não é felicidade em que o mundo busca um carro novo, uma casa própria, um filho na faculdade. O reino de Deus não é comida nem bebida.
Jesus pronunciou em seu sermão muitas bênçãos àqueles que obedecem a Deus e mantêm uma atitude amorosa agradável a Ele. As beatitudes não são uma lista de pontos de faça isso e você recebe isso. O favor de Deus não pode ser merecido. A salvação é um dom gratuito. Não são maneiras de ganhar a salvação ou as bênçãos de Deus. Em vez disso, é uma descrição de como as pessoas do reino são. Ninguém obtém essas qualidades de caráter por conta própria. Você não pode decidir ser puro de coração e então isso vai acontecer. Você não pode decidir ser misericordioso, então ser subitamente cheio de misericórdia. Todas essas características são resultado de Deus primeiro trabalhando em você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos misericordiosos porque Ele mostrou misericórdia por nós. Somos puros porque Ele nos limpou. Somos humildes porque Ele se humilhou. E assim como o fruto do Espírito, Gálatas 5:23, descreve o resultado do Espírito de Deus trabalhando na vida do crente, então essa lista descreve como são as pessoas e como devem se comportar com base de seu trabalho em nós. Subtópico 2, o reino de Deus e seu caráter. A antiga lei do pacto de Moisés era para ser um tutor, um guia para ensinar as pessoas sobre santidade e prepará-las para a vinda do Messias. Os profetas sagrados de Deus prometeram que a vinda do Messias inauguraria uma nova era, na qual uma nova aliança seria formada entre Deus e seu povo e uma nova lei com novas bênçãos seriam escritas em seus corações. O Sermão da Montanha começa com a introdução desta nova lei, as beatitudes ou bênçãos da nova lei do novo pacto. É o plano espiritual do Filho de Deus para uma transformação radical de corações e vidas. O Sermão do Monte chama o discípulo para viver de acordo com o futuro reino do mundo atual. Ele chama os discípulos do reino para viver em favor do reino de Cristo. Mesmo que eles passem por todas as esferas da vida. Jesus não era nem um místico, nem um revolucionário social ou político. Sem Jesus, somos pecadores, incapazes de entrar no reino de Deus, incapazes de vir ao Pai. Não só precisamos de Jesus para o perdão, como também precisamos de Jesus para viver uma vida humilde, para viver uma vida santa e para suportar uma vida perseguida. Precisamos seguir os caminhos de Deus e não os caminhos deste mundo e seremos bem-aventurados. No Sermão da Montanha, Jesus está nos dando o padrão de vida de Deus. No entanto, muitos de nós não se comportam com esse padrão. Como eu disse anteriormente, precisamos que Jesus nos mude para que possamos fazer jus ao padrão que Deus tem para nós. Precisamos de ajuda de Jesus para entrar no reino dos céus. O subtópico 3 nos diz assim, os súditos. Quem são os súditos do reino de Deus? O ensinamento de Jesus sobre o sermão na montanha pode parecer meio que radical, mas seu objetivo é vivermos a vida mais feliz. O início do sermão de Jesus começa com as bênçãos. Ao fazê-lo com o elemento visual de seus discípulos diretamente abaixo dele, ele está abrindo um convite para que qualquer um ou mais abaixo da montanha venha receber as bênçãos. Então ele continua com um sermão épico, listando mandamentos, expectativas e mudança nas perspectivas de como viver uma vida que agrade a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, que é o título, a leitura bíblica em classe, versículo 3. A minha é um pouco diferente, ela é NVI a leitura aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vemos esses três traços mencionados, pobres de espírito, aqueles que choram e os humildes. Em seu discurso, Jesus começa descrevendo os que têm a possibilidade de alcançarem o genuíno
contentamento, satisfação e realização na vida, sobretudo por conhecerem sua necessidade espiritual. À primeira vista, várias bem-aventuranças parecem contradizer o sentido comum, porém, no contexto da época e do propósito de seus ensinos, são os verdadeiros valores e as virtudes do reino de Deus. Seguindo a tônica dos profetas anteriores, ele realça que os pobres e as pessoas comumente tidas como infelizes e maldiçoadas também estão aptas a viverem as bênçãos desse reino. Assim, a essência da sua mensagem não está em ensinar que ser pobre, desvalido, injustiçado necessariamente torne alguém feliz, mas geralmente são os desfavorecidos, desesperados, despedaçados que melhor reagem à sua proposta de consolo nas aflições. O versículo 3, pobre de espírito, refere-se você perceber que tudo que dentro de nós empalidece e comparação com a grandeza de Deus. Não somos nada comparados com a grandeza de Deus. Somos pobres comparado com a riqueza de Deus. Pobre em espírito refere-se à atitude de alguém sobre si mesmo. Ele ou ela entende a pobreza espiritual de suas próprias almas. Você deve vir a Deus vazio e dizer: Senhor, enche-me. O reino do céu pertence a essas pessoas, aqueles que percebem que não são nada, que Deus é tudo. Versículo 4, aqueles que choram não são aqueles que estão sofrendo por qualquer variedade de razões. Como assim chorar e ser feliz? A última coisa que a pessoa quer é estar chorando ou ficarem triste. O mundo ensina que o hedonismo, a satisfação a qualquer custo, alguém que chora certamente não parece ser abençoado, mas nesse caso se refere a alguém que chora por seu pecado. O pecado deles causa-lhes dor. Eles não apenas ignoram, toleram ou se divertem com o pecado. Jesus condenou pessoas mundanas que comem, bebem, se divertem como se nada estivesse ocorrendo. Choro é o oposto disso. Esta é uma pessoa que realmente lamenta que seu pecado faz com que o Senhor fique triste. Esdras é um bom exemplo disso. Quando ele descobriu que seu povo tinha desobedecido à lei de Deus, ele caiu no chão e chorou por um dia inteiro. Ele arrancou o cabelo e rasgou as roupas. Ele ficou devastado pelo pecado que testemunhou. Ele não tinha força nem energia para continuar. O sofrimento e o resultado de viver em um mundo pecaminoso são uma realidade para aqueles que seguem os caminhos de Deus. O choro chega àqueles que realmente seguem Cristo, porque os caminhos deste mundo não são os caminhos de Deus. Como resultado, a vida é difícil, às vezes para aqueles que seguem Jesus. Jesus disse que aqueles que estão em luto, que estão chorando, serão confortados. O choro mostra a profundidade do seu ódio pelo pecado. As pessoas do reino estão profundamente tristes pelos seus pecados. E essa tristeza piedosa os motiva a se arrependerem. Finalmente, o versículo 5, bem-aventurados os humildes, refere-se a pensar menos em si mesmo. Alguma de suas traduções, de suas Bíblias, pode estar escrito manso. Mansidão significa ser gentil com os outros. A humildade coloca as necessidades dos outros à frente das suas próprias necessidades, assim como a mansidão. Uma atitude de humildade em relação a Deus e gentileza com os homens, surgindo de um reconhecimento que Deus está no controle. Embora a fraqueza e mansidão possam parecer semelhantes, eles não são as mesmas coisas. A fraqueza se deve às circunstâncias negativas, como falta de força e falta de coragem, mas a mansidão é devido à escolha consciente de uma pessoa. É uma força e coragem sob controle juntamente com a bondade. Essa humildade está intimamente ligada a duas qualidades anteriores, a pobre de espírito e o choro. Uma pessoa humilde, ela reconhece seu pecado e entende que o único caminho de salvação é a fé em Deus. Uma pessoa humilde percebe que seu pecado é sério. Pessoas orgulhosas não entram no reino de Deus porque acham
que não precisam de ajuda. As pessoas orgulhosas não confessam seus pecados, porque pensam que não as têm. Simples assim. As pessoas orgulhosas são como os fariseus, cheios de justiça própria, desprezando os outros. Jesus disse que mesmo que alguém humilde possa ficar sem muitas coisas nesta vida, eles de fato um dia herdarão a terra. É uma boa notícia para eles. Com essa primeira fonte de bênçãos que Jesus menciona, já vemos que a diferença é categórica entre o caminho do mundo e o caminho de Deus. Os ouvintes de Jesus teriam testemunhado poder e a força dos governantes religiosos de sua época, bem como do governo romano. Eles saberiam que essa não é a maneira normal de adquirir prosperidade e bênção. Havia muita corrupção. Não é diferente, irmãos, em nossos dias. Homens de negócios, políticos, atletas, celebridades e até alguns líderes de igreja querem que você saiba o quão poderosos eles são, quão inteligentes eles são, quão barulhentos eles são, podem ser, e quão talentosos eles são, para que eles possam ganhar mais poder, mais privilégio e mais prestígio. Esse não é o caminho para as pessoas que perseguem o reino de Deus. Jesus diz: a verdadeira bênção vem da humildade. Eles herdarão a terra. Tudo pertence a Deus e como seus filhos, eles nos dão uma herança. Na maioria das vezes, isso é espiritual, mas ele também promete cuidar das nossas necessidades e ele usa esse mundo para cuidar de nós. Um dia faremos parte do seu reino milenar. Certamente não há necessidade de se comparar com outros ou se vangloriar, porque nosso Pai é o dono de tudo. E ele compartilha o melhor conosco. E as bênçãos, irmão, vêm também através da santidade. Vamos olhar aqui para a continuação, do versículo 6 ao 9. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Até aqui, versículo 9. Então, nessas passagens, vemos 4 características que falam do caráter e santidade de uma pessoa, um anseio por justiça, misericórdia, pureza de coração e a pacificação. O versículo 6, quando se trata de justiça, as pessoas que seguem Cristo devem desejar tanto que tem fome e sede. Uma pessoa que entra no reino de Deus está insatisfeita com o mundo. Ele não está correndo atrás de dinheiro, ele não está correndo atrás do próprio prazer, ele anseia por algo que o mundo não oferece. Ele anseia por justiça. Esaú é um bom exemplo de pessoa que teve o desejo errado. Ele ansiava por um prato de lentilha e perdeu toda a sua herança. A maioria das pessoas é como Esaú. Eles estão perseguindo algo deste mundo. Por outro lado, devemos perseguir a justiça. Esse desejo de ser como Cristo nos compele, nos impulsiona para a frente. A justiça não vem de nós mesmos, é de Jesus. Chegamos a Ele vazios e pecaminosos. Ele, e pedindo a Ele que perdoe nossos pecados e nos torne justos. Isso acontece quando somos salvos, mas como a maioria dessas qualidades vem até nós quando uma pessoa vem a Cristo. Ela tem muitas dessas qualidades. Ele é humilde, ele está triste pelo pecado, ele sabe que está vazio, ele tem fome de justiça. Na salvação, eles são como um grão de mostarda, mas ao longo da vida cristã, ele deve crescer. Um crente em crescimento não lamenta menos o pecado do que quando veio a Cristo. Ele chora mais por isso. A justiça quer que
algo seja do jeito que deveria ser aos olhos de Deus, é para algo ser moralmente bom. Você tem fome e sede por isso? Se você fizer isso, Jesus diz que você será preenchido por Deus. Versículo 7, Jesus também diz: abençoados são os misericordiosos. Há uma boa razão para ser misericordioso. Deus nos mostrará misericórdia. Ser misericordioso significa não estar procurando ficar quite o tempo todo, ter razão o tempo todo, mas sim ignorar ofensas e erros feitos a você. Os povos do reino são misericordiosos. E por quê? São porque somos melhores que os outros? Não, mas porque recebemos misericórdia. Podemos perdoar os outros porque ele primeiro nos perdoou. Deus chama seu povo de misericordioso como ele é. Na parábola do servo implacável, o mestre perdoou seu servo que tinha uma grande dívida, mas então esse servo se recusou a agir da mesma forma com outro servo que lhe havia uma dívida, que tinha uma dívida com ele bem menor, e ele o sufocou, exigindo que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Já que pertencemos ao reino de Deus, devemos ser como ele é. Já vi vários casos em que cristãos que se recusaram a perdoar. É muito triste ver isso. Como Deus deve se sentir vendo-nos sendo tão mesquinho, sem misericórdia, quando ele foi tão misericordioso conosco. Pensamos tão pouco em Deus que tomamos sua misericórdia como garantia e depois guardamos amargura e ressentimento contra irmãos e irmãs. Você é misericordioso? Se assim for, Deus nos mostrará misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Sabemos pelas escrituras que nenhum de nós é inerentemente puro e justo por conta própria. Então, como é que vamos ser puros de coração, irmã Tânia? Somos puros de coração, entregamos nossos corações a Jesus e temos nossos corações novos. Quando realmente entregamos nossos corações a Ele e procuramos viver puramente através dele, então seremos capazes de ver a Deus. As pessoas do reino podem ser puras de coração porque Deus as perdoou de seus pecados. Os puros de coração não enganam, não manipulam, não cobiçam, não procuram ficar ricos à custa dos outros. Eles estão focados em Deus. Seu coração está meditando sobre Deus. Ele é o mais bonito, Deus é o mais lindo, o mais incrível, o mais sagrado e o mais glorioso para eles. E qual é a recompensa deles, irmã Tânia? Eles vão ver a Deus, glória, aleluia. Aqueles que desejam ver Deus o farão, mas aqueles que não querem ver Deus e não pensam ou se importam com Ele passarão a eternidade sem Ele. De alguma forma, no final, Deus está dando a cada pessoa aquilo que eles escolheram o tempo todo. Versículo 9, bem, finalmente vemos que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Isto é importante ser chamado de filhos de Deus. O povo do reino é pacificador. O que isso significa? Não se trata apenas de tentar resolver uma discussão entre duas pessoas. Não se trata de ficar em silêncio ao invés de discutir com alguém da sua família. Somos pacificadores porque o nosso rei é um pacificador. Jesus Cristo veio para trazer paz entre Deus e o homem, certo? Deus, por sua vez, nos chamou para levar sua mensagem de paz ao mundo. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo que pertence a Satanás. Toda pessoa que não está no reino de Deus é seu inimigo e está destinada ao julgamento eterno. Jesus veio para oferecer paz aos que estão no reino deste mundo. Ele oferece a paz entre Deus e o homem. Essa é a mensagem do Evangelho e é isso que Deus nos chamou para fazer também. Claro, a ideia aqui é que seríamos herdeiros de Deus,
Lembre-se, no momento em que Jesus deu esse sermão, apenas os filhos seriam considerados herdeiros. Jesus está dizendo que qualquer um de nós que somos verdadeiros pacificadores seria herdeiro de Deus. Você está procurando fazer as pazes? Podemos fazer as pazes praticamente falando, buscando ser humilde, trazendo resolução quando possível e encorajando outros a serem pessoas pacíficas também. Além disso, podemos ser pacificadores da maneira mais magnífica, apontando as pessoas para o príncipe da paz, Jesus Cristo. Procure mostrar a paz, Deus, e leve as pessoas ao verdadeiro pacificador, e você receberá a herança de Deus. Justiça, misericórdia, pureza, paz são características de Deus, que Deus possui, e são características de alguém que está buscando viver para o reino de Deus e buscando uma vida santa em Jesus Cristo. As bênçãos também vêm com as perseguições. Versículo 10 ao 12, vamos lá continuar? Bem-aventurados perseguidos que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnias contra vocês. Alegre-se e se regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha só, já disse aqui como os caminhos de Deus são tão diferentes do caminho do mundo. Já falei, né? Pode imaginar como é que isso foi estranho para todos ouvirem naquela época? Basta imaginar todos reunidos do lado ali ao redor da montanha, ali no pé da montanha, e ele ensinando, olha, você vai ser abençoado quando for insultado, quando for perseguido. Na verdade, você é abençoado quando eles dizem todo tipo de mal contra você. Eles devem ter pensado, você está brincando comigo, que isso? E Jesus diz que essa perseguição está vindo por causa dele. Até agora, no Evangelho de Mateus, não revelou Jesus seus inimigos. Jesus está dizendo que eles enfrentarão perseguição porque vão perseguir ele também. E o caminho do mundo diz que se algo ruim está acontecendo com você, é por causa de algo ruim que você fez. Jesus vira isso de cabeça para baixo. Você pode ser perseguido por seguir e obedecer o Filho de Deus. Você pode sofrer por ser amoroso, por ser santo, por ser verdadeiro, por ser humilde, por ser justo. Mas quando você vive uma vida justa e chama as outras pessoas para fazer o mesmo, você atrai a atenção do mundo. Você é que está brilhando como um farol aos olhos deles. Isso dói. Eles sentem culpa. A consciência deles formiga e é uma sensação desagradável. Além disso, você diz que vive assim por causa de Jesus e isso os deixa mais irritados. No entanto, a bênção que vem dessa perseguição é dupla. Primeiro, você será considerado como um dos profetas que são os grandes heróis da fé, né? E segundo, você receberá uma recompensa no céu, porque suportou pela causa de Cristo. Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Tópico 3, somos bem-aventurados. Subtópico 1, as beatitudes na vida dos salvos. Qual é a diferença entre a felicidade que Deus proporciona e a felicidade que a maioria das pessoas no mundo estão buscando? A verdadeira felicidade não se baseia em acontecimentos, mas na bênção ou favor de Deus em nossas vidas. O reino de Deus é um reino espiritual, as bênçãos espirituais. Observe que em cada declaração Jesus diz bem-aventurado. Ele não diz que você será abençoado. Não, é apenas algo que Deus fará
pelos crentes em algum momento no futuro ou depois que eles morrerem. Os seguidores de Jesus são bem-aventurados agora mesmo. Efésios capítulo 1 diz que Deus oferece todas as bênçãos espirituais. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. As bênçãos de Deus estão disponíveis agora. As pessoas do reino vivem uma vida cheia de suas bênçãos. Como eles são abençoados. Vemos que a maioria das bênçãos listadas aqui não são físicas ou materiais. Eles não prometem riqueza, ele não promete prosperidade, ele não promete saúde, ele não promete uma vida tranquila. As bênçãos, em vez disso, são espirituais. Eles se relacionam com nossa posição espiritual e nossa alegria e satisfação. Quando Pilatos perguntou a Jesus e se ele era um rei, ele disse que seu reino não é deste mundo. O reino de Deus agora não é um reino físico, com bênçãos físicas. É um reino espiritual, com bênçãos espirituais, ok? Subtópico 2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. É tolice, irmãos, pensar que podemos apenas orar, uma oração, ou levantarmos nossas mãos e afirmarmos nossa crença em Deus e pronto, somos do reino. Não. Jesus nos diz como são as pessoas do reino. Você é assim? Você é pobre em espírito? Você percebe o quão perverso você é? Se o pecado faz você chorar, você pensa no pecado como um incômodo ou como um pequeno problema? Ou você percebe que em uma ofensa séria e desagrada a Deus Todo-Poderoso? Deus abençoa as pessoas que são assim. Ele abençoa aqueles que vêm até Ele vazio e pede-lhes para preenchê-los. A palavra de Jesus são práticas e concisas. Ele era realmente um mestre orador. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Você entendeu como é uma pessoa do reino? Uma pessoa no reino de Deus é mudada. É um falso entendimento pensar que você pode ser salvo sem ser mudado. Deus espera que um crente tenha uma vida mudada, uma mudança de ações, uma mudança de atitude. O reconhecimento do nosso vazio e da tristeza pelo pecado exige que venhamos a Deus em busca de ajuda e Ele então nos enche e nos muda. A salvação é mais do que fazer uma oração, é mais do que um levantar de mão, é mais do que dizer, eu acredito em Ti, Jesus. Devemos nos humilhar, devemos clamar por Deus em súplicas. Então, pelo seu poder, vivemos uma vida mudada. E esta passagem não diz que você pode ir para o céu se mostrar ou não misericórdia, desde que você acredite. Não diz que você são filhos de Deus se não ou não são puros. A passagem diz que você deve mostrar misericórdia. Diz que você deve ser puro do coração. Diz que você deve chorar pelo pecado. Você deve ser pobre em espírito. A obediência não é opcional, não é uma série de sugestões. Uma vida sem choro pelo pecado, sem misericórdia, com fome de justiça está em terreno instável. Ele é construído na areia. Estou aqui para avisar que suas ações são importantes. Se você realmente pertence ao reino de Deus, então você deve viver como Ele é. Grata pelo Senhor, pela vida de cada um de vocês que aqui estão dando voto de confiança no meu trabalho. Não esqueça, deixa aqui embaixo no comentário o seu e-mail que eu enviarei para você o slide dessa aula, ok? Querendo o Senhor, se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.